deixa eu dar boa noite para o André Marcília, que já está conectado conosco já há um tempinho. Acabei fazendo o André esperar. André, bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Eu aproveitei que você estava aí para ver se você ajudava na nossa audiência também. Olha, vou dizer que eu estava aqui ouvindo vocês e gostei da ideia da câmera nos políticos, viu? Acho até que a gente podia já lançar um kit e a câmera fazer parte da tornozeleira eletrônica. Opa! Já põe o GPS aí para cada um poder baixar no aplicativo, todo mundo acompanha, a gente adota um deputado, né? A gente muda aí essa perspectiva, a gente adota um deputado. Acho que é o único jeito do eleitor permanecer ativo na fiscalização, né? Porque senão ficar só naquela história ali de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, vai lá, aperta o dedinho e dá mais um mandatinho para essas queridas autoridades. Ô, André, a presença sua aqui ela é fundamental, porque durante a semana, uma das primeiras, nós chamamos atenção para várias medidas importantes e algumas delas resvalando aí na liberdade de imprensa, liberdade de expressão, lá o Jorge Messias AGU criando uma secretaria de combate à desinformação, a SECOM, o Paulo Pimenta também trabalhando aí na criação de uma secretaria especializada em combate ao discurso do ódio, em combate a fake news. E eu vi que você, inclusive, também deu entrevistas aí, fez alguns comentários importantes em veículos e também nas redes sociais. E eu gostaria de trazer para a nossa conversa uma reportagem que eu publiquei ainda há pouco. Pode botar na tela aí o poder do Prerrogativas, que, na verdade, está por trás de toda essa mobilização. O Prerrogativas, está aí o Marco Aurélio de Carvalho, falei com ele ontem, está convidado para vir aqui no podcast, inclusive, para a gente tentar aprofundar e ampliar esse debate. Para quem não conhece, o Prerrogativas é um grupo de advogados que foi criado lá em 2014 e, desde então, batalhou muito para conseguir a anulação das condenações do Lula, para conseguir uma série de avanços sobre a Lava Jato, inclusive está por trás de várias dessas iniciativas que representaram um desmonte de todo esse aparato de fiscalização, do arcabouço legal, de punição de corruptos, etc. e tal, mas eles sempre amparados no que eles chamam de prerrogativas. Primeiro, prerrogativas dos advogados, depois eles ampliaram a atuação deles, questionando uma série de o próprio arcabouço legal, uma série de artigos, Código Penal, Constituição, começaram a se introduzir na política, no debate político, e acabaram tendo uma participação importantíssima na eleição do Lula, e agora conseguem simplesmente emplacar pelo menos 5 ministros de Estado, vários secretários, além de diretores e chefes de setor em diferentes órgãos. Isso é inédito, né? Quando você fala assim de frente parlamentar, sei lá, bancada ruralista, bancada evangélica. A gente agora tem a bancada do Prerro, que tem atuação, tentou inclusive eleger alguns deputados lá na Câmara, senadores, etc. E um deles, um dos que perdeu, agora está ocupando uma Secretaria Nacional de Justiça lá no Ministério da Justiça, que é o Augusto Botelho. Que ele também costuma usar esse cavanhaque assim, mas o seu é mais elegante. E o fato é o seguinte: pode baixar a matéria, enquanto eu estou falando aqui, já podia estar baixando, o pessoal ler. Quem são esses ministros? Né? Muita gente não faz ideia, mas estão lá, o próprio Fernando Haddad, o secretário executivo, Gabriel Galípolo, o chefe de gabinete, na economia o domínio é total, na lista ali também o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, tudo isso é informação do próprio Marco Aurélio. E integram a relação de associados aí o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, o advogado-geral da União, como eu acabei de mencionar, o Jorge Messias, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e o ministro-chefe da CGU, Vinícius Marques. O Flávio Dino, embora não seja um integrante efetivo, é considerado colaborador. O ministro da Justiça, por sua vez, garantiu à Secretaria Nacional de Justiça ao advogado Botelho, Augusto Botelho, e o Comitê Nacional de Refugiados, a Sheila de Carvalho, também integrante aí do grupo. Eles nomearam também a Assessoria Especial de Direitos Digitais, com a Estela Aranha, a Secretaria Nacional de Consumidor, com o Vadir Damus, Secretaria de Relações Institucionais, eles conseguiram emplacar a Assessoria Especial com o Jean Uema, que é assessor especial ali do Alexandre Padilha, e
Na terça-feira agora, o Marco Aurélio reuniu mais de 200 integrantes do grupo num jantar em Brasília. Saindo de lá, a orientação para uma ação coordenada que garanta a punição a Jair Bolsonaro, a ex-ministros, ex-assessores e apoiadores em geral do tal do movimento Sem Anistia, tá? Esse punitivismo do Prerrogativos inclui também a turma da Lava Jato, né, o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, etc., a gente já conhece. Mas a agenda é bem mais ampla e inclui a promoção de reformas do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, a aprovação de quarentena para juízes e procuradores que queiram fazer política, além de mudanças nos critérios de acesso a carreiras jurídicas, na legislação penal do sistema penitenciário. Marco Aurélio disse que o grupo apoia Lula, fez campanha pro petista, mas tem diretrizes próprias, abre aspas aqui. Temos afinidade de princípios e propósitos, existe relação de sinergia, mas com independência crítica. É um desafio se misturar com o governo? Sim, mas isso não é novo, os movimentos sociais têm exemplos muito positivos. Um dos temas sinérgicos aqui, segundo ele, é o polêmico combate à desinformação, como a gente mencionou no início da nossa conversa aqui. E aí, citando a AGU, a Procuradoria-Geral de Defesa da Democracia e a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, a Secretaria de Comunicação, com a tal da estrutura de combate a discurso de ódio e fake news. Eu questionei o Marco Aurélio, que é sempre muito gentil, muito acessível, sobre o óbvio risco de censura em relação a essas medidas. Ele me garantiu que não quer prejudicar o jornalismo crítico, investigativo ou mesmo especulativo. Mas, diz ele aqui, precisamos criar mecanismos de apuração ágil de notícias veiculadas que possam ser classificadas como fake news. Aí eu lembrei ao Marco Aurélio que assim, nós temos diversas iniciativas, inclusive no Legislativo, uma delas já está no Senado, está nas mãos lá, o próprio Alexandre da Silveira é o outro. O Alessandro Vieira, que foi relator de um desses casos que envolve a questão de fake news no âmbito da saúde. Eu fiz questão até de um dia desses recuperar o texto do Alessandro Vieira, do relatório, o parecer dele, e aí analisei e só vi realmente eles pedindo prisão para quem disseminar discurso de fake news envolvendo a questão de saúde pública e tal. A gente bateu muito nisso durante a pandemia, né, André, porque a gente sabe que o negacionismo também levou a muitas mortes. O problema é o seguinte, não há uma definição do que é fake news. Então, assim, você existem várias iniciativas, agora por parte do próprio Executivo também, no Legislativo, o Judiciário, Alexandre de Moraes já veio com novos protocolos de combate à fake news, à desinformação, e a essência dessa discussão é que, assim, o conceito fake news não foi definido. Então, você está querendo punir um crime que não foi... ninguém conseguiu definir o crime. Então parece uma loucura. Quer dizer, o próprio Marco Aurélio, diante do meu questionamento, ele falou, Cláudio, você está certo, talvez a gente precise realmente promover um debate, criar um conselho, chamar jornalistas, etc. Eu falei, cara, é o mínimo. Eu acho que debater numa democracia é fundamental. É o mínimo que nós podemos fazer, é debater algo antes de tentar avançar sobre as prerrogativas, sobre os direitos civis e as prerrogativas individuais do cidadão, André. Exatamente, não perfeito sua colocação. É o mínimo. O mínimo que a gente espera é que o governo queira debater com a sociedade. Porque isso, o governo não falou que estava recuperando a democracia, enfim, agora quer impor medidas em assuntos tão delicados como liberdade de expressão, sem discutir com a sociedade, sem discutir com os jornalistas, com decretos como esse que você mencionou, no primeiro dia de governo, tudo de cima para baixo, sem o devido debate. Eu participei, inclusive, de algumas dessas discussões desses PLs a respeito de fake news em audiências públicas, e a gente sempre parava justamente nessas questões. Bom, o que são fake news? O que é desinformação? Como é que a gente... mas tem que excetuar a imprensa. Sim, e o que é imprensa hoje em dia? O que é jornalismo? O que é jornalista? Essas questões são complexas. Elas não podem ser feitas na baseada, numa canetada, senão é óbvio que você vai desembocar na censura. E a censura, ela pode ser, num primeiro momento, algo que não parte da intenção do político, mas quando cai na mão a possibilidade de você impedir que a oposição se estruture, o político vai usar aquele instrumento, com certeza. Se tiver na mão dele, ele vai usar, e a gente tem que impedir que ele possa usar. A gente não tem que simplesmente confiar no político e dizer, eu não pretendo usar isso aqui com uma má intenção
Ou, quando for lá na frente, a gente resolve. Não, se lá na frente você sabe que há necessidade de se resolver melhor a redação de um decreto, você não tem que editar o decreto, não tem que decretar o decreto. Se é necessário que um conceito seja melhor discutido, ele não tem de ir adiante. A discussão ela tem de ser prévia a qualquer tipo de medida política, justamente porque a discussão faz parte da política. Se a gente pretende fazer uma política relativa à liberdade de expressão, sobretudo, sem discussão, então, sem dúvida alguma, isso não é político, isso é uma imposição autoritária. E de imposição autoritária, esse governo parece que quis nos salvar, não é? Então, agora ele vem com essas mesmas medidas. É estranho isso. E eu estranho, inclusive, que o próprio grupo Prerrogativas, como você bem mencionou, ele está na base, digamos assim, do governo, e ele foi um dos que encampou esse discurso de justamente defesa das prerrogativas do advogado, e depois, enfim, aquela famosa frase, né, de já cometeu o crime, para que punir, enfim, que rodou tantas, virou meme praticamente, e agora a gente tem pacotões de supostamente dedicados à democracia, e que se fala em prisão daqui, prisão dali, é tudo encarceramento, tudo a ideia de punitivismo por trás, ou de medidas autoritárias em relação, ou possíveis medidas autoritárias em relação a quem se expressa. A gente precisa ter um debate amplo a respeito de desinformação, envolver o legislativo. Envolver o legislativo não é a base aliada só. Tem de se discutir com a sociedade civil. Discutir com a sociedade civil não é só discutir com organizações que estejam alinhadas com o governo. A gente tem que fazer um debate amplo, incluir todo mundo e possibilitar que nós não sejamos autoritários em quaisquer medidas, decretos e leis que sejam feitas. Isso tem que ser prévio, isso não pode ser depois para consertar o decreto. Porque se isso conserta um decreto, se isso conserta uma lei, se depois eles percebem que foi autoritário, se depois eles percebem que aquilo pode desembocar em censura, a gente há de se perguntar se a intenção deles vai ser sempre essa. Qual será a próxima medida possivelmente autoritária? Enfim, não parece que faz parte do jogo político do governo discutir conosco, o que é lamentável.